Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse áudio por cima da filmagem pelo fato de quando eu filmei no computador não captou áudio. Então, caso tenha alguma divergência aí é porque eu estou dublando por cima. Mas vamos lá, mostrar para vocês como que ficou o desenvolvimento do projeto. Isso aqui eu vou mostrar um pouco para vocês essa filmagem, um pouco do front-end, como também do back-end. Essa aqui foi a homepage que eu fiz para o IFCP News do projeto Desenvolvimento Web 2. Vou mostrar para vocês o painel de admin, vou começar aqui. Aqui tem um dashboard que eu fiz, alguns dados mocados, só simulando como seria uma produção, em produção real. Tem esse filtro por cidade, por exemplo, número de acessos mensais que teve na plataforma. Porém, os menus principais estão nessa barra esquerda. A gente pode ver que tem os artigos, categorias, autores, settings. Também tem a informação do meu usuário, que vem pelo NextAuth, pela autenticação com o Google. Então, vem tudo preenchido pela sessão, etc. Aqui eu vou mostrar os autores, por enquanto só tem o meu autor cadastrado, depois eu vou mostrar para vocês o processo de invitar, etc. Categoria não tem nada criado ainda, e nem artigo, vou criar com vocês aqui hoje. Dentro de categorias, posso vir em criar categoria. Quando eu clico nesse botão, vou vir para uma tela de criação de categorias. Aqui vocês podem estar dando uma olhada. Eu consigo colocar o nome, o slug, descrição, etc. Essas categorias futuramente vão ser relacionadas junto com cada artigo, melhor filtragem para o usuário conseguir encontrar seus conteúdos. Aqui eu vou estar preenchendo as informações. Publiquei a categoria. Fica como categoria publicada. Consigo editar ela também, como categoria 2. Consigo vir criar artigo também. Deixei um conteúdo já preparado aqui para a gente não perder muito tempo com o editor de texto. Aqui eu vou copiar e colar esse conteúdo pronto, para vocês darem uma olhadinha. Esse editor, utilizei o TinyMC, que ele é uma lib JavaScript, que a gente consegue ter esse editorzinho. Não é como um WordPress ou um Ghost da vida, para um editor bem legal para a gente estar utilizando aqui. Aqui eu vou colocar a imagem do artigo, vou colocar uma imagem qualquer aqui que eu tenho baixada no meu computador. Vocês podem ver que ela vai perder um pouco de qualidade, porém pelo fato que eu estou utilizando um storage do Cloudinary, então para não ficar muito caro essa questão do armazenamento, etc., eu faço uma compressão da imagem, tem alguns cortes, porém para esse projeto de teste acho que não tem nenhum problema. Consigo colocar o título do artigo, que vai aparecer dentro do... Quando eu acessar um artigo, vai ser o título, o slug, que vai ser a URL que vai ser acessada, e a descrição do artigo. Aqui eu estou colocando só uma descrição genérica para a gente estar realizando alguns testes. Aqui você pode ver a categoria que a gente criou, já está aparecendo aqui, e consigo destacar também. Aqui agora eu vou criar alguns outros artigos para a gente fazer alguns testes. Esse é o mesmo fluxo. Agora eu dei um corte, todos os artigos estão criados. Pode perceber se tem um autor. Agora eu vou mostrar como que é o processo de invite. Vou convidar esse outro e-mail meu. Também vou colocar ele com o cargo de autor. Você pode ver quando eu crio o convite, ele vai gerar um link de invite para mim estar utilizando. E também vai chegar uma mensagem no e-mail, como eu vou mostrar para vocês. Vou abrir uma guia anônima aqui. Eu vou entrar na minha outra conta, essa que eu enviei o invite. Preencher aqui as informações, um momento. Verificar no meu celular, 2 etapas. Aqui vocês podem ver que chegou o e-mail. Aqui é um teste que estava fazendo, mas vem um link, etc. Todas as informações, esse autor. Quando você clica em aceitar invite, ele vai para uma tela de... vou mostrar para vocês antes como que funciona essa parte de permissões, aproveitando que a gente está numa guia anônima, né? Que a gente tem a homepage. Vou colocar o caminho de admin. Vocês podem ver que dá um redirect para a homepage, pelo fato que eu não estou logado, né? Tanto para esse botão de login. Não sei se está aparecendo a URL para vocês, acho que sim. Talvez se não pegar pelo fato do gravador. Mas você pode ver que eu clico dentro de admin e eu sou redirecionado para a homepage, pelo fato que eu não estou logado. Então, todas as rotas de admin têm essa proteção de rota, né? Aqui, quando eu clico em aceitar convite, ele percebe que eu não estou logado também. Aí eu já consigo logar e já venho com esse cargo atribuído a mim, né? Vou entrar com o Google, porque é a conta que está relacionada, né, com aquele e-mail que eu enviei o invite. Aí, quando eu clico em permitir aqui, vocês podem ver que agora eu estou logado. Já tem a foto, informação, tudo. E agora eu consigo acessar o painel de admin normalmente. Pode ver que tem um outro autor cadastrado aqui. Tem as categorias de teste também criadas, os artigos. Consigo ver todas as informações normalmente. Vou criar um novo artigo para vocês verem que está funcionando. Vou pegar uma imagem genérica, pegar uma imagem copiada mesmo. Não tem muito problema aqui.
Vou colocar o nome para o artigo criado por outra conta. Só para a gente fazer um teste, que eu já sou um admin, né? Então, consigo consumir conteúdo. Além disso, eu tenho outras permissões, outras roles, né? Eu posso ser além de um autor, um admin, que é aquela pessoa que consegue evitar outras pessoas. Também tem o role de estudante, na qual aquele cara que só consegue consumir o conteúdo, consegue logar futuramente, tem um sistema de curtida, comentário, etc. Pode ver que foi criado aqui por mim. Pode ver quem que é o criador de cada artigo, tem o nome, então tá bem legal. Quantas categorias atribuídas. É, também vocês conseguem editar o artigo. Por exemplo, nesse caso, vou colocar o artigo de teste 5. Ou se melhor, artigo de teste 10. Aí eu consigo editar, vocês podem ver que já foi atualizado em tempo real, utilizando o SWR. Então, consigo fazer um mutate e essas informações já serem refletidas em tempo real. Também o filtro. Vocês podem ver que o filtro ele retorna resultados quando tem o artigo de teste. Aqui também eu vou mostrar a parte de categoria, como funciona para excluir também uma categoria, editar ela. Vou colocar uma categoria para ser deletada aqui. Na verdade, a edição já mostrei anteriormente para vocês, naquela primeira demonstração na criação. Então, só faltou demonstrar a parte que a gente remove a categoria mesmo. Então, vou criar aqui uma categoria para ser removida. Consigo confirmar, pronto, ela foi removida também. Então, tem esse hot reload pelo SWR, então ficou bem legal. Agora eu vou mostrar o artigo também, que funciona normalmente, essa parte da exclusão. Vou criar um artigo para ser deletado aqui também. Colocar artigo para ser deletado, sem muito segredo também. Vou deixar sem imagem também, para vocês verem que ele atribui uma thumb genérica. Vocês podem ver a thumb genérica veio para o artigo, quando eu não anexo nenhuma. Posso também confirmar, pronto, deletei o artigo. Consigo também realizar esse filtro. Vou estar testando a filtragem, né, de categorias e também de artigos. Vou estar colocando um nome bem diferente aqui, só para a gente estar realizando essa filtragem. Estou criando um artigo realmente com um nome estranho, padrãozinho, aquela criação. Pode ver que foi criado. Quando eu coloco, por exemplo, artigo de teste, ele vai retornar todas as correspondências ali. Quando eu coloco um nome diferente, somente aquela que corresponde. E a filtragem, assim como eu falei, ela busca título, slug, descrição. Aí vocês podem ver que não retorna resultado, caso tenha algum texto diferente. Aí eu vou estar criando uma categoria também com nome diferente. Categoria com nome diferente. Também vou colocar uma descrição aqui, só para a gente testar um double check nessa parte da filtragem. Pode ver que tem criado, categoria de teste, pronto, certinho. E nome bem diferente. Igual ao outro, quando coloca uma correspondência não existe, ele vem a mensagem. Assim que você vai filtrar também. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou a homepage, agora com esses artigos de testes criados. Vou dar um reload aqui na página, um momento. Aqui vocês podem ver que tem um artigo em destaque. Esses conteúdos não são notícias reais, são algumas notícias que eu acabei gerando aqui. Então, você pode ver que tem um caso em destaque, centralizado, alguns artigos recomendados. Também tem os artigos mais recentes, um pouco abaixo. Aí é o header, né, que estou comentando, que tem o post destaque, tem animação de hover, sombra, etc. Os artigos recentes são aqueles que eu criei agora com vocês. Quando eu clico, você consegue consumir o conteúdo do artigo, né? Tem a thumb dele, né, que é retornada. Como eu comentei com vocês, ele reduz um pouco de qualidade, mas nesse caso não tem muito problema, pelo fato de não ser algo em produção real. Também consigo compartilhar esse artigo no WhatsApp, por exemplo. Aqui você vê que tem o domínio base. Eu conseguiria, por exemplo, futuramente alterar pelo domínio principal, caso eu realize o deploy, etc. E ali o caminho do artigo, né, que não vai mudar. LinkedIn, acredito que não vai conseguir compartilhar pelo fato de ser localhost, igual ao Facebook, eu não estou logado, porém ele funciona normalmente. Aqui tem o título, a descrição do artigo, o corpo do artigo aqui normalmente. Aquele que a gente editou está aparecendo aqui. Também tem que fazer alguns ajustes, estilo, etc. Porém, dá para ver que está funcionando. Também tem alguns outras features, provavelmente no futuro poderiam ser implementadas, como postagem verificada, parte de eventos para estar cadastrada dentro do blog. Como vocês podem ver, algumas páginas oficiais. Aqui também temos a newsletter, fazer um exemplo para vocês, como é que a gente poderia estar preenchendo, o usuário receber novidades no e-mail dela, etc. Você pode ver que você se inscreveu na newsletter. Aqui foi o front-end, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Fiz com bastante carinho, pensei em muitos detalhes.
É claro, tem uma margem para melhoria, porém, em decorrência ao tempo, acho que ficou um resultado bem legal assim. Então, tentei também uma abordagem ao layout um pouco mais modernizado, um pouco mais cartoonizado. E é isso, agora vamos para o back-end. Aqui, pessoal, tem o meu back-end, dividi ele em dois projetos, o back-end e o front-end. Vou começar pelo back-end, não tem muito segredo, só pela ordem mesmo. Aqui, como RM, eu utilizei o Prisma. Então, você pode ver que tem os models aqui, as relações, também activity, content. Então, dividi as tabelas, né, pelo contexto. Também temos as migrations aqui, a declaração do esquema. Caso você queira dar uma olhada depois, o repositório eu comentei com vocês aí junto, anexado no e-mail. Também temos a pasta SIC, que basicamente está concentrado todo o conteúdo. Utilizei uma arquitetura shared modules aqui. A gente tem um services também, que está o e-mail do Recende, para eu fazer um disparo de e-mails. E aqui também divido por contexto, account e content. Então aqui tem os módulos HTTP, que é a camada de apresentação, rotas, controllers, validações. Tem a parte de autenticação do JWT. Também envio de e-mails. Aqui tem uma parte comentada, porém está funcionando em envio de e-mails aqui dentro. Também tem o CRUDzão, o delete user, create user. Aqui tem esse base controller, que basicamente eu fiz uma classe para estar conseguindo declarar os métodos, setar se uma rota é pública ou não. Também já atribui o middleware, fazer essa validação do JWT. Então, aqui a gente consegue colocar, por exemplo, esse método delete, torna o método 404, o rota-get 200. Também tem o update, que ele faz um patch no usuário. Temos também as interfaces, está toda a integração com o banco de dados, aquela camada de cache que também te mostrar para vocês. Então, tem uma interface, que é mais ou menos a tipagem, que qual a gente implementa dentro do Prisma, que a gente consegue atribuir os métodos, como gerar o ID, nesse caso, pelo o ID randômico. Então, aqui que a gente faz toda essa parte da lógica com o banco. Também temos os use cases, que está toda a lógica de negócio, nossos casos de uso, regras, e a gente cria os factories também. Então, aqui o contexto de content também não tem muito segredo, bem semelhante. Temos também o shared, na qual são modos compartilhados entre as features, como utils, algumas configs, declaração do módulo do Prisma, paginação, o base controller que comentei, alguns midgers, como o general error handler. Temos o JWT, também um provider de cache, que algumas coisas podem ser salvas em cache dentro do próprio API. Também temos o server.ts, que tem a porta que a gente inicia, etc., padrãozão. E o app, que a gente coloca ali as configurações, por exemplo, do JWT. A gente registra as rotas de autenticação, usuários, invites e tudo aquilo que são os endpoints, né, da nossa aplicação. Tem a env padrão, um Dockerfile, que eu já deixei tanto no front quanto no back. Caso futuramente a gente vá realizar algum deploy pelo ECR, ECS, ou ECR para deployar as imagens Docker lá dentro, um ECS junto com um Terraform, um GitHub Actions, então a gente pode automatizar todo esse processo de deploy. Aqui é o front-end, mostrar para vocês. Tem algum workflow que eu criei basicamente de integração contínua, fazer alguns testes. Porém, está tudo dentro do CSC. A gente tem a pasta app, na qual aqui estão todas as rotas. A gente tem o API Routes, que é uma feature do Next, que permite a gente realizar algumas funções pelo server-side, que a gente não faz nenhuma API key, nada. Então, diferente do Vite, que a maioria das lições são pelo client-side, então pode estar rolando de escapar alguma variável de ambiente lá dentro. Aqui a gente tem users, por exemplo, a Cloudinary aqui, que eu comentei, que é o storage que a gente sobe as imagens. Aqui a compressão que está sendo realizada. Tem o redimensionamento da imagem que eu comentei com vocês, que ele reduz um pouco o pixel, 512 por 512. Então tem todas as rotas de invites, get user by email, tem os categories, CRUDzão, create, delete, update. Aqui tem o escopo do usuário e do admin. Aqui a gente pode ver que tem todas as rotas aqui dentro, cada rota é uma pasta. A gente tem o layout, que tem a gente declara a autenticação lá. Aqui é a configuração do Nextself, tem o Google Options, que a gente pega o token de invite, caso o cara seja um admin, a gente consegue gerenciar a sessão do usuário, etc. Então toda a configuração do Nextself está por aqui. A gente tem uma parte de instâncias, assets, que aqui tem alguns ícones, imagens, componentes. Tem o UI, que são alguns componentes que vêm do ChatCN. O Common, que são footer, navbar, upload button e algumas coisas que eu criei aqui dentro. Também temos o Toolkit, na qual eu coloco alguns campos, botões, disclaimers, inputs, algumas coisas para padronizar no decorrer do projeto. Umas constantes, como algumas informações de autenticação, e environments, que são algumas API keys.
Também tem esse provider do Nextshelf, alguns hooks da SWR aqui que eu comentei para vocês, fazer os mutates, hot reload. Também tem debounce, etc. Alguns outros hooks. Aqui tem associação de algumas coisas, como API Postgres, que é o nosso backend, também tem esse do Supabase. Então, aqui dentro, a gente tem tudo as classes, né, de invites, por exemplo, classes de categorias, que a gente está fazendo essa conexão com o nosso backend. Então, está tudo tipado, etc. Autorização para o Beer Token aqui, do usuário, quando ele está logado. Então, todos assim, esse lance da proteção. Tem o account. Também temos a AutoDIV, que eu mostrei para você, autenticação, styles, CSS, não tem muito segredo. Tipagem, que tem a tipagem de UTIL, os models, custom events, que eu estou utilizando para fazer essa chamada de eventos dentro do website de uma maneira um pouco mais performática e também um pouco mais escalável. A tipagem de componentes, etc. Algumas úteis de autenticação, SEO, que inclusive eu escolhi o Next.js pelo fato por ser um blog, né, indexação, o ranqueamento orgânico é muito importante. E o Next leva uma vantagem absurda com relação ao Vite, que a gente pode ver que a gente consegue colocar o method description, type, URL canônica. Então, para SEO é muito bom. E acredito que é isso, pessoal, o projeto, mostrando para vocês algumas outras coisinhas aí. Porém, espero que tenham gostado. O repositório reforçando aqui, eu enviei para vocês também anexado no e-mail. Caso queiram dar uma olhada melhor, qualquer dúvida também, podem estar mandando um e-mail para mim, posso estar respondendo para vocês. E espero que tenham gostado. E é isso. Valeu!